Sejam todos muito bem-vindos ao canal WS Luther. Hoje vamos iniciar uma série de 9 a 10 vídeos falando sobre as 95 teses do Dr. Martinho Lutero. Vamos ler as teses e explicá-las uma a uma. Fiquem conosco até o final, sejam todos muito bem-vindos e curtam o nosso vídeo. Contexto histórico. O Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum, logicamente vocês já perceberam que o latim não é o meu forte, conhecidas como as 95 teses, foram afixadas por Martinho Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. O texto foi redigido em latim, destinado ao debate acadêmico entre teólogos, mas acabou desencadeando um movimento religioso, político e cultural que transformou a Europa, a Reforma Protestante. O alvo principal de Lutero era o abuso das indulgências, especialmente a campanha conduzida por John Tetzel, que vendia indulgências prometendo perdão dos pecados e libertação das almas do purgatório, para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma e para que o arcebispo de Mainz pudesse pagar algumas dívidas. Tese 1. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse arrependei-vos, ele quis dizer que toda a vida dos fiéis fosse de arrependimento. Mateus 4,17. O que Lutero quer dizer aqui? Lutero inicia com o princípio bíblico do arrependimento contínuo, não como um ato isolado, mas como uma atitude de vida. Ele contrasta essa visão com a prática católica da confissão sacramental e da compra de indulgências, como meios de obter perdão. Tese 2. Este arrependimento não pode ser entendido como penitência sacramental, isto é, confissão e satisfação, que é administrada pelos sacerdotes. Aqui Lutero distingue entre metanoia, mudança de mente e coração, e penitentia, ato sacramental. Ele rejeita a ideia de que o perdão depende da autoridade sacerdotal, enfatizando o arrependimento interior. Isso é bem óbvio, né? Não adianta eu pedir perdão, não adianta eu comprar o perdão, muito menos, se eu não tiver me arrependido do que fiz. Tese 3. Contudo, ele não quer dizer apenas arrependimento interior. O arrependimento interior é nulo se não produzir diversas modificações exteriores na carne. Aqui Lutero afirma que o arrependimento verdadeiro se manifesta em mudanças concretas de vida. O fruto digno de arrependimento, Lucas 3:8. Ele não nega as boas obras, mas as coloca como resultado, não causa do perdão. Tese 4. A pena permanece enquanto permanecer o ódio de si mesmo, isto é, o verdadeiro arrependimento interior, até a entrada no reino dos céus. Nesta tese, Lutero ensina que o crente nunca cessa de se arrepender, pois o pecado e a carne continuam presentes. Essa tese refuta a ideia de que o castigo temporal é eliminado por meio de indulgências. Tese 5. O Papa não quer nem pode remir qualquer pena, exceto aquelas que ele impôs por sua própria autoridade ou da Igreja. Lutero reconhece a autoridade papal em questões eclesiásticas, mas nega que o Papa possa interferir na pena eterna do pecado. O perdão pertence somente a Deus. Tese 6. O Papa não pode remir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus. Aqui Lutero está trazendo um embrião da doutrina da justificação pela fé.
O Papa não perdoa, ele apenas anuncia o perdão de Deus, conforme as Escrituras. João 20, 23. Tese 7. Deus não remide a culpa a ninguém, sem que, ao mesmo tempo, o sujeite à humilhação perante o sacerdote, seu vigário. Lutero ainda está em fase de transição. Ele reconhece o papel pastoral na confissão, mas não como meio de graça independente. O arrependimento deve incluir humildade e confissão sincera, não transação monetária. Tese 8. Os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos, e, segundo eles, nada deve ser imposto aos moribundos. Lutero rejeita o uso das indulgências em favor dos mortos. A salvação é decidida em vida, pela fé, não após a morte. Ele se opõe à prática de vender indulgências para almas do purgatório. Tese 9. Por isso, o Espírito Santo, agindo através do Papa, faz bem em reservar exceções apenas nos casos de morte ou de necessidade. Lutero reconhece que o Papa pode conceder indulgências pastorais em casos de sofrimento extremo, mas critica seu uso comercial e mecânico. Tese 10. Agem mal e sem caridade para com as almas dos sacerdotes que reservam as penitências canônicas para o purgatório. Lutero denuncia os líderes que exploram o medo do purgatório. Para ele, isso é anti-evangélico, pois desvia o olhar da graça de Cristo e o coloca em práticas humanas. Tese 11. Ao mesmo tempo, agem mal e com injustiça para com as almas os sacerdotes que não impõem nenhuma penitência aos que podem fazer satisfatória expiação. Lutero critica os sacerdotes que relaxam a disciplina da Igreja, permitindo que as pessoas não vivam arrependimento verdadeiro. Para ele, a indulgência sem arrependimento é inútil. A satisfação e o arrependimento sincero são essenciais. Tese 12. Assim, a remissão das penas do purgatório está limitada apenas àqueles que obedecem aos decretos canônicos. Aqui Lutero ressalta que as indulgências não podem dispensar a verdadeira obediência e arrependimento. O perdão é dado a quem viver em conformidade com a vontade de Deus, e não apenas por pagar uma quantia em dinheiro. Muito bem, agradecemos a todos que ficaram até aqui conosco. Vamos mais para frente, provavelmente na sexta-feira, lançar o segundo vídeo. Agradecemos a todos, pedimos que curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e nos ajudem a divulgar o canal. Grato a todos, forte abraço e em té!